e o momento dramático, o caos que está acontecendo no nosso cotidiano, nos nossos planos, nas nossas previsões, nos nossos projetos. E por que que a autoconexão é tão importante para que a gente não se desorganize emocionalmente, mentalmente, e nesse tempo de crise a gente possa fazer autoconexão, que na verdade é uma necessidade humana que frequentemente a gente ignora, porque a gente geralmente está lá fora fazendo um monte de tarefas, literalmente a gente fica muito mais fora do que em contato, em conexão com a gente mesmo. E é por isso que a maior parte das pessoas, eu sou médica, sou psiquiatra, terapeuta, as pessoas vêm com crises de pânico, vêm deprimidas, vêm com transtorno obsessivo compulsivo, vêm com uso de álcool e abuso e dependência de álcool e outras substâncias, porque a gente frequentemente não entra em contato, em autoconexão para lidar com as turbulências da vida, as turbulências que acontecem internas e externas. E isso é para todo mundo, tá? Está posto para qualquer ser humano. Ninguém veio aqui a passeio, todo mundo veio para entrar em contato com as suas questões que estão postas aí para todo mundo, né, na vida, os desafios existenciais. E se a gente não realmente aprender a ter autoconexão, o que é autoconexão? E aí eu vou fazer um link entre autoconexão e meditação. Você sabe o que é meditação? Muitas pessoas pensam que meditação é necessariamente você fazer visualizações complicadas, ou que meditação é necessariamente falar um mantra, entoar um mantra, necessariamente não. Tem meditações que utilizam visualizações, meditações guiadas, em que alguém fala para você um caminho de você visualizar ou relaxar ou fazer um caminho mental que vai aquietar a sua mente numa determinada direção. Mas meditação, e aí eu vou falar da meditação mindfulness, que é um dos tipos de meditação que mais estudos científicos existem desde a década de 70 e que na verdade a meditação, embora ela venha de uma raiz que inicialmente é inspirado no budismo, em algumas tradições religiosas também, o hinduísmo também tem muitas essas práticas que são a base do mindfulness, práticas de contemplação, práticas de autoconexão, de percepção e consciência. O que é consciência? É reconhecimento. Consciência é discernimento, é realmente eu reconhecer as várias partes, tanto do corpo, quanto dos pensamentos e dos sentimentos. A meditação é uma apropriação de si mesmo de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais plena, de uma maneira em que você realmente, constantemente está com você, habitando o próprio corpo. E foi muito interessante porque eu fiz uma prática e usei esse termo, habitar o corpo. Então muitas pessoas, elas na verdade, elas estão correndo de si mesmas e não reconhecendo seus limites físicos, não é? Então as nossas necessidades mais fundamentais de beber água, fazer pausas, dormir, silenciar, reconhecer tensões no corpo,
ajustes que a gente precisa fazer, ajustes corporais, processos de alongamento, processos de realmente estar habitando no corpo para melhor reconhecer os sinais, né? Antes de ter a dor. Muitas pessoas, por não terem essa autoconexão, e toda essa minha fala é para falar para vocês que esse momento em que a gente agora está sendo obrigado, a natureza e está fazendo a gente parar. De alguma maneira, é um ser microscópico que está fazendo o mundo parar. E isso deveria ser para nós uma oportunidade, por mais crítica e sofrida que seja, sem dúvida, isso impõe. Mas muitas vezes, você já deve ter ouvido falar que o homem, às vezes, quando ele não aprende pelo amor, ele aprende pela dor. E se não for essa questão, pelo menos que a gente possa reconhecer o quanto que a gente está habitando o nosso próprio corpo, e a partir dessa autoconexão, que é o treino da meditação, e aí eu estou falando da meditação mindfulness, que é a que mais estudos existiu, né? Como eu falei, sobre o quanto que essa meditação que ensina a gente a treinar a mente, os nossos pensamentos e o nosso coração para uma consciência, um reconhecimento mais pleno, para que a gente possa ter menos turbulência mental e emocional e mais habitação do próprio corpo, não estar tão fora, estar em autoconexão, em congruência. Esse termo congruência, ele é muito interessante, é você estar em sintonia com os seus estados de tensão, de tristeza, de pesar, de frustração, é você reconhecer os seus pensamentos, o que eu estou pensando, como um observador neutro, porque frequentemente a gente nem para pensar o pensamento, ou a gente pensa assim, eu estou muito cansado, e logo na sequência você coloca um outro pensamento, não posso ficar cansado, eu tenho que botar faca no dente, sangue no olho, e eu não posso desistir, eu não posso deixar a bola cair. É um mecanismo frequente, pensar e pensar e pensar. Tem um colega psiquiatra que usa o termo síndrome do pensamento acelerado, que na verdade é um transtorno que a gente chama de ansiedade generalizada. As pessoas estão sempre já antecipando e já dando um pensamento na sequência do pensamento, e assim vai, porque a gente não consegue olhar para o próprio pensamento e simplesmente observar. Estou cansada. E na sequência desse pensamento, estar em sintonia, o que eu agora faço? E aí vem um outro princípio dessa prática de meditação, que é: seja o seu melhor amigo, que é o diálogo compassivo. Então eu olho para um pensamento, não julgo, não digo assim, tá certo ficar cansada, tá errado ficar cansada. Tô com raiva, tô com um sentimento, que sentimento que tá aqui? Raiva, tristeza, alegria. Então eu reconheço o sentimento com neutralidade, acolho aquele sentimento. Aí você fala assim, Tânia, mas como assim acolher a raiva? Acolher a tristeza? Gente, a gente tem que estar em sintonia. Primeiro passo é estar em sintonia com o pensamento e o sentimento. Quando você está em sintonia, observando de um ponto de vista neutro, claro, sem acelerar
sem querer acelerar a experiência. Quando você está na experiência do teu pensamento no momento, do teu sentimento, e isso é um treino. Você pode talvez fazer esse treino agora, pegando uma folha de papel e pensando, respirando, porque essa também é uma estratégia importante em meditar, em conectar, respirar, porque a respiração naturalmente desarma os mecanismos que aceleram. Quando você inspira, expira, e aí não tem regra para respiração, não precisa acelerar, não precisa aprofundar, deixa respirar do jeito que você puder. E aí você acompanha o seu ritmo, no seu tempo. E quando você respira, começa a escanear pensamento, projeta no papel, o que eu estou pensando? Sem censura, sem certo e errado, sem querer justificar o pensamento ou dizer o que o pensamento pode, não pode, sem superego, só sentir, só estar na experiência. E fazendo essa prática constantemente, você vai sentir os benefícios de estar em contato com você mesmo. Isso é um treino de compaixão, de autoconhecimento, de autorrespeito, e a partir disso você vai notar que a sua consciência, o seu espaço interno, a sua percepção de si mesma e os seus repertórios. Aí você fala assim, é mesmo, Tânia? Parece que quando você aquieta aquele turbilhão de pensamentos e sentimentos e você começa a ver cada pensamento, cada sentimento, você ganha uma discriminação, uma consciência, uma clareza, uma inteligência emocional que frequentemente a gente não tem quando está muito acelerado. Então, feito esse meu vídeo, que eu tentei aí fazer um resumão de um curso que, na verdade, essa prática que eu tentei resumir para vocês, né, são alguns elementos do que a gente aprende num curso de atenção plena de meditação Mindfulness. Espero que você se inspire para buscar essa prática e que faça algum curso de Mindfulness e que já use essas dicas. Pratica isso. Respira no seu tempo. Projeta no papel quais têm sido os seus pensamentos, sem censura, sem querer justificar, sem querer negar seus sentimentos. E aí depois olha e faz um terceiro exercício, que é a sua melhor versão, né? Se você imaginar você, o seu mais perfeito aí dentro do seu coração e da sua mente, mais nobre, o seu eu mais virtuoso, como é que ele te ajudaria a olhar para esses pensamentos e para esses sentimentos? Que você possa aproveitar essa fala, essas dicas, compartilhe esse vídeo e saúde mental integral para você, caríssimo. Grande desafio nessa turbulência da quarentena, do Covid-19, saúde mental integral.